Fala galera, vamos começar agora a estudar nossa Lei 9784 de 1999, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal. Essa lei cai em concurso público, cai muito. Então, nós iremos destrinchar essa lei aqui, é claro, sempre preocupado em alcançar a sua aprovação, porque esse é o nosso objetivo. Tranquilidade? Sem mais conversinhas, vamos adiante? Então vamos lá, galera. Olha aí, ó. Olha o que eu coloquei de introdução para vocês. Com o objetivo de regulamentar a disciplina constitucional do processo administrativo, foi promulgada a Lei 9784 de 99, estabelecendo normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração. Nota que a administração, ela está em vermelho e está aí, ó, com asterisco ao lado. Eu já vou falar disso já. Administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração pública. Galera, entenda o seguinte, aqui nós estamos falando de processo administrativo, nós não estamos falando do processo judicial. Ou seja, então esse daqui será resolvido, esse processo ele vai conduzir administrativamente, não judicialmente. Então não confundam, que são institutos diferentes, ok? Mas por que, Geraldo, tá de vermelho aquele administração? Você tem que entender o seguinte, galera, quando ele fala administração, ele está falando o quê? Na função típica do executivo. Porém, tanto o legislativo quanto o executivo, o legislativo quanto o judiciário, também desenvolvem a função atípica, a função administrativa. Então, eles também poderão se utilizar da Lei 9784. Então, peraí, a Lei 9784, ela é aplicada tanto para o judiciário quanto para o legislativo, claro, quando no exercício de suas funções atípicas, e para o executivo. Tranquilo, galera? Olha o que está escrito aí, ó. A 9784 também é aplicável ao legislativo e judiciário quando atuarem no exercício de função atípica. Então, dá um destaque no teu material aí, ó. Quando atuarem no exercício de função atípica. Por quê? Bota até uma foto da sogra aí, gente, ó. Bota uma foto da sogra aí. Isso aí, ó. Bota uma foto da sogra aí do lado. Por quê? Isso daí, ó, você tem que entender o seguinte, questões de concurso cobram o seguinte, somente se aplicará ao executivo. Errado. Por quê, galera? Tanto o judiciário quanto o legislativo, eles podem sim desenvolver, se utilizar da Lei 9784. Ficou tranquilo? Beleza pura? Então vamos adiante. Olha só. Olha o que o artigo 1º fala. Ele diz o seguinte... Lembrando que você aí de casa, você acompanha com material. Acompanha com a sua lei ao lado, que eu vou sublinhando e você vai anotando todas as observações que têm sido passadas para vocês, ok? Vamos lá. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração pública. Lembrando que os fins da administração pública, gente, sempre é atender o interesse de quem? Da coletividade. É atender o interesse da coletividade. Tranquilo? Olha o parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do poder, olha aí, ó, dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de sua função administrativa. Ou seja, que função administrativa é essa daí? Função atípica. Função atípica. Ou seja, eu aplico para o executivo e eu aplico para o judiciário e legislativo quando de sua função o quê? Atípica. Ficou tranquilo, galera? Sem dúvidas nisso daí. Vamos adiante? Vamos lá.
A União e as demais entidades federais ficam proibidas de tomar decisões que afetem interesses de terceiros, sem instauração de processo administrativo prévio que garanta a oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos interessados. Ou seja, entenda o seguinte, galera, sem instauração de processo administrativo prévio. Por quê? Ele vai exercer o contraditório e ampla defesa com base, o que, gente? Perdão, dentro do procedimento administrativo. E o contraditório e ampla defesa é obrigatório o atendimento? Sim, está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. Então, o contraditório e ampla defesa tem que ser obedecido? Tem. E para que eu obedeça o contraditório e ampla defesa, você tem que entender o seguinte, ainda mais quando vem afetar direitos e interesses de quem? De terceiros. Tem que ser observado. Então, vai ser feito isso através de um procedimento administrativo. Tranquilo, galera? Perfeito? Vamos lá. Olha aí, ó. Então, tem que permitir o contraditório e a ampla defesa. Vamos lá. Processo ou procedimento administrativo? Isso é dúvida de muitos alunos. Olha aí na tela comigo, olha só, acompanha lá. Processo é uma relação jurídica, razão pela qual processo administrativo significa o vínculo jurídico entre a administração e o usuário, estabelecido para a tomada de uma decisão, ao passo que o procedimento administrativo é a sequência ordenada de atos tendentes à tomada de decisão. Ficou tranquilo, galera? Então, só para vocês ficarem tranquilos quanto a isso daí. Vamos lá. Olha só. Princípios do processo. Isso está no artigo 2º. Então, você tem que saber eles? Tem. O que você não pode dar mole nisso daí é o quê? Vamos lá. A gente tem no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, os princípios básicos da função administrativa, que a maioria dos doutrinadores coloca como LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, correto? E os outros são implícitos, mas você não pode dar mole em casa por quê? Entenda o seguinte, há alguns princípios que são implícitos, ou seja, eles vêm através da interpretação do texto legal, alguns princípios que são implícitos na Constituição Federal, eles são explícitos aqui na 9784. Então, tu não pode dar mole quanto isso daí. Beleza? Estes que estão no artigo 2º, eles são explícitos na Lei 9784. Tranquilo? Não pode confundir isso daí, explícito e implícito, com a Constituição Federal. Beleza pura? Acompanha comigo aí, então, olha só. A administração pública obedecerá, dentre outros, ou seja, tá vendo aqui, dentre outros? Por que ela fala dentre outros? Porque esse rol aqui, ó, é um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Ele não é um rol taxativo. Somente serão esses princípios. Não, não é assim que funciona. Entendeu, galera? Foi? Olha aí, acompanha comigo. A administração pública obedecerá, dentre outros. Peraí, só para você ver o que eu escrevi, tá? Vou botar a capinha do Harry Potter aqui agora, eu vou sumir para vocês, ó. Sumir. Você já não tá me vendo mais. Olha aí, ó. O rol, ele é exemplificativo. Porque eu posso ter outros princípios previstos, tanto em lei ou até mesmo através da interpretação do texto legal. Olha só, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade. Relaxa. Não, tranquilo. Que eu falei, os princípios da... Aí agora eu falo, eu repito aqui, relaxa. Aí dá pra cortar. Ainda bem que eu não tava aparecendo, aí fica mais fácil. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá, galera. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aí, ó, eu coloquei as letrinhas coloridas aí, ó, porque a gente tem um macetinho para vocês lembrarem disso daí. Como assim, Geraldo, macetinho? Olha aí, ó. Será fácil pro Momo? É só tu lembrar. Repete em casa aí pra mim. Será fácil pro Momo? É isso aí, ó. Será fácil pro Momo? Olha lá, ó. Ser, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade. Fácil, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade. Proporcionalidade, moralidade e motivação. Então não tem como você errar isso daí na prova. Aí tu fala assim, será fácil pro Momo? Claro que não. Então deixa eu tirar a capinha aqui pra você me ver, ó. Tirei a capinha, você já tá me vendo aí. Tranquilidade, galera? Então ficou maceteado isso daí pra vocês. Agora a gente entra na esfera de cada um aí pra gente poder trabalhar isso daí. Olha só. Princípios ainda. Artigo 2º. O parágrafo único da Lei 9.784, ele enumera critérios ou princípios informadores do processo administrativo. E são eles, vamos lá. Atuação conforme a lei e o direito. O que é isso, gente? Legalidade. Foi? A gente bota aí, ó, legalidade. Foi? Atendimento, olha lá, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo a autorização em lei. Ih, calma aí. Atendimento a fins de interesse geral. Olha o princípio da finalidade aí, galera. Tranquilo? Acompanha comigo aí, ó. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal do agente ou autoridade. Eu posso linkar isso daí também a uma impessoalidade? Posso, porque eu não posso me promover pessoalmente. Não é linkado, não a minha atuação não é atribuída a mim. Entendeu, galera? Eu não posso vincular a minha imagem nisso daí. Vamos lá. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé, moralidade. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. O que é isso? Princípio da publicidade. Foi, galera? Lembrando que a publicidade ela é importante? Eu vou até botar aqui para vocês, ó. Publicidade. A publicidade ela é importante por quê? Por dois motivos. Primeiro, galera, é porque é a partir da publicidade que pode ser feito o controle daquele ato administrativo. Tranquilo? Controle daquele procedimento administrativo. E também é a partir da publicidade que começam a produzir efeitos externos. Entendeu, galera? Foi? Então a publicidade é importante por quê? Porque através dela é feito um controle e também através da publicidade que começa a produzir efeitos externos. Tranquilo? Vamos lá. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações e restrições, sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. O que é isso? Proporcionalidade, razoabilidade. Tranquilo, galera? Vamos lá. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Isso daí é muito importante, ó. Indicação dos pressupostos de fato e de direito. Galera, olha só. Deixa eu fazer uma paradinha aqui com vocês. Tá vendo aí? Vou fazer o seguinte. Vou sumir de novo da tela para poder te lembrar de uma coisa, para você nunca mais errar isso daí em prova. Foi? Tranquilidade? Ó, 1, 2, 3 e ó, joguei a bola do ninja aí, tô desaparecido da tua frente. Vem comigo. Você tem que lembrar o seguinte, ó, a forma, a finalidade, competência, objeto e o motivo são elementos do ato administrativo ou requisitos. Foi, galera? São elementos do ato administrativo. Agora, não confunda o motivo com a motivação.
Tá vendo aí, ó? O motivo são os pressupostos de fato mais pressupostos de direito. Tá vendo que o próprio texto da lei, ele diz aí, ó, a indicação dos pressupostos de fato e de direito. Então, peraí. Se eu indico é porque eu tô fazendo o quê, gente? Eu tô aplicando a publicidade. Quando aplica publicidade aos pressupostos de fato e aos pressupostos de direito, eu tenho a motivação. Tranquilo, galera? Então, expor os pressupostos de fato e pressupostos de direito é a motivação, que não é a mesma coisa que motivo. Ficou tranquilo, galera? Show de bola? Então, ó, ficou? Tá aí na tela para vocês. Indicação de pressupostos de fato e de direito, eu tenho o quê? A motivação. Você bota aí, motivação. Tranquilo? Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então, eu tenho que observar? Tenho, galera. Tudo tem que ser observado, devido ao processo legal, tem que ser atentado a tudo. Todas as formalidades inerentes aos direitos dos administrados. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas, à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções nas situações de litígio. Ou seja, o que eu tenho aí, gente? O contraditório e o quê? E a ampla defesa. Vou ter o direito de amplamente me defender. Ficou tranquilo, galera? Show de bola isso daí? Vamos lá. Proibição de cobrança das despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Então, sublinha aí, ó. Ressalvada as previstas em lei. Vou aparecer para você agora, hein, ó. Apareci. Vem comigo. Você tem que entender o seguinte, galera, olha só. Ressalvada as previstas em lei. Como assim, Geraldo? Ressalvada prevista em lei? Você tem que entender o seguinte. Via de regra, não vai se cobrar nenhuma despesa no procedimento administrativo, melhor dizendo, no processo administrativo, ok? Agora, quando alguma lei determinar isso, aí eu posso ter essa cobrança. Por isso que é ressalvada as previstas em lei. Tranquilidade? Continua acompanhando comigo aí. Olha só, impulsão de ofício, isso é importantíssimo, hein? Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. O que é isso? Você tem que entender que lá no processo judiciário, vou até botar aqui, ó, o processo administrativo, ele é diferente do processo judicial. Por quê? Aqui eu tenho o princípio da impulsão de ofício. Amigão, se a administração pública decide instaurar um processo, ela vai instaurar independente da vontade do administrado ou não. Agora, o judiciário ele pode fazer isso? Ele pode instaurar um processo sem interesse das partes? Não. Por quê? O que vigora no processo judicial é justamente o que? O princípio da inércia. Ou seja, o judiciário só vai atuar quando provocado. Se ele for provocado, ele atua. Se ele não for provocado, ele não atua. Já o processo administrativo, ele tem impulsão de ofício. Não precisa de provocação para que ele seja aberto. Agora, é claro, peraí, eu posso ter provocação? Pode, não estou dizendo que não pode ter a provocação. O que eu estou dizendo para você é... ele pode iniciar sem provocação, diferentemente do que acontece no processo judicial. Tranquilo, galera? Vamos lá. Interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Que princípio é esse daí? Princípio da
Deixa eu sumir aqui para anotar para vocês, hein? Vou sumir, hein? Vamos lá. Princípio da segurança jurídica. Ou seja, veda a interpretação retroativa de norma administrativa. Que princípio é esse, Geraldo? Princípio da segurança jurídica. Então, não pode dar mole quanto a isso. Tranquilo, galera? Vamos adiante. Direitos e deveres. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, que o particular, ele possui direitos e deveres, assim como a administração também, ela possui alguns deveres para com os particulares. Tranquilo? Vamos lá. Olha os direitos do administrado. Ele começa, a gente dá início nele lá no artigo 3º. Ele diz aí, ó, o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Então, ó, a gente pega aí o marca-texto, que você tem que marcar aí no teu material, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ou seja, é um rol exemplificativo ou taxativo? Galera, sem prejuízo de outros, é um rol exemplificativo. Foi? Tranquilo. Vamos lá. Inciso 1º. Ser tratado com respeito pelas autoridades, servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. O administrador público não pode dificultar o acesso, não pode dificultar o exercício dos direitos dos particulares, de suas obrigações. Ele tem que o quê? Facilitar. Tranquilo? Olha aí, ó. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado. Então, sublinha aí, ó, em que tem a condição de interessado. Porque para ele ter ciência, ele tem que ter a condição de interessado. Ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer decisões proferidas. Então, perdão. Então, olha só. Fica olhando para a tela aí que eu vou aparecer, ó. Vou aparecer, hein, ó. Foi. Vem comigo. Galera, se ele tem a condição de interessado, ele tem direito a tudo isso, ele tem que ter ciência de tudo isso daí. Entendeu, galera? Ficou tranquilo? Não é de qualquer procedimento, qualquer processo administrativo. Ele tem que ter a condição de interessado. Foi? Tranquilo? Acompanha aí o próximo inciso. Formular alegações, apresentar documentos antes da decisão. Isso daí é até óbvio, né? Tem que ser antes da decisão. Por quê, gente? Para que o órgão competente venha o quê? Considerar, venha analisar, venha apreciar esse conteúdo, entendeu? Então ele tem que fazer o quê, galera? Olha lá, ó. Ele tem o direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente, mas tem que ser antes da decisão, entendeu? Em concurso público eles colocam a qualquer momento. Não, é até qualquer momento, mas desde que seja antes da decisão. Tranquilo? Vamos lá. Fazer-se assistir, marca no teu material aí, ó. Facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, olha só, é facultado a presença de um advogado para que venha produzir a defesa ou representar o administrado num processo administrativo, diferentemente do que acontece num processo judicial. Tranquilo? Vamos lá. Deveres. Você já viu quais são os direitos que ele possui. Agora vamos analisar os deveres dos administrados. Vamos lá. São deveres do administrado perante a administração sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Ou seja, ele pode vir a ter outros deveres? Pode sim,
Tranquilo? Quais são? Expor os fatos conforme a verdade. Não vai ficar falando mentira, não tem que ficar falseando a verdade, tem que expor conforme a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé. Urbanidade é educação, ok? Não agir de modo temerário. O que é o modo temerário? O modo temerário é o famoso vai que cola. Ele vai tentar, ele vai provocar a administração de modo temerário, que ele até não tem direito no que tange aquela sua pretensão, porém ele vai que cola, ele tenta mesmo assim. Isso é o modo temerário, ele não pode, entendeu? Tranquilo? Vamos lá. Prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então ele tem que colaborar, tem. Isso é um dever, é uma obrigação dele. Tranquilo, galera? Vamos lá. Instauração do processo. Quando o processo é aberto, como é que vai ser isso? Como vai funcionar? Vamos lá. Olha o artigo 5º falar para vocês. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Ih, rapaz, de ofício ou a pedido do interessado. Você já tem que saber que isso daí é o quê? Diferente do processo judicial. É diferente porque o processo judicial, ele só se inicia depois de quê, gente? Depois de provocação. Ficou tranquilo? Tem que ser provocado. O judiciário só atua quando provocado. Esse é o princípio da inércia. Tranquilo, galera? Show de bola? Diferente do processo administrativo, que ele pode ser iniciado ex officio. Olha lá, se lembra da impulsão oficial que pode ser dada pela administração pública? Ou se a administração pública foi provocada. Tranquilo? Vamos lá então. Olha só, artigo 6. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Então, ele deve ser formulado por escrito. Então, vamos marcar isso daí. Via de regra, ele tem que ser formulado por escrito. Beleza? E o que tem que conter nessa escrita? O órgão ou a autoridade administrativa que se dirige, ou seja, esse processo ele tem que ser direcionado a alguém. Não é simplesmente jogar ele dentro da administração pública e pronto, acabou. Foi? Identificação do interessado ou de quem o represente. Tem que ter identificação, por quê? Para as citações, para as intimações futuras, para se manifestar naquele processo, eu tenho que saber quem é o cara, eu tenho que saber quem é a pessoa ou o seu representante. Foi? Domicílio do requerente, o local para o recebimento das comunicações. Isso, complemento que eu já falei agora. Vamos lá. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Fatos e fundamentos, ou seja, fatos, todos os elementos fáticos que levaram ele a provocar a administração pública para abrir aquele processo administrativo. Fundamento, toda fundamentação legal que vai o quê? Embasar, fundamentar aquele pedido dele. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Vai botar data e assinatura, perfeito, tá lá bonitinho. Parágrafo único. É vedada a administração a recusa imotivada, marca no teu material, imotivada, de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Como assim, Geraldo? Olha só, ele não pode não receber imotivadamente. Se ele não receber, ele tem que explicar por que ele não está recebendo, ele tem que motivar. E outra, se tiver alguma falha, ele tem que falar, olha, a falha está aqui, está aqui, está aqui. Ele tem que orientar para suprir eventuais falhas. Ele não tem que ficar em silêncio. Ficou tranquilo, galera? Show de bola? Vamos fazer o seguinte? Vai lá, toma teu cafezinho rapidinho que eu tô te esperando aqui, hein? Beijo! Tchau, tchau, galera!